A paz do Senhor, queridos e amados irmãos, estamos aqui para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós estamos estudando a lição de número 7, uma igreja que não teme a perseguição. A lição de hoje vai tratar, entre outras coisas, a importância da igreja entender que ela, e muitas das vezes, é perseguida. Perseguida, mas não desamparada. Glória a Deus. Se você é novo aqui no canal, sejam todos bem-vindos. Esse é o canal EBD na Veia, ok? EBD na Veia, eu sou o pastor Carlos Pereira, esse que vos fala. Lembrando a você que aqui no nosso canal, na descrição deste vídeo, você vai encontrar um PowerPoint com a aula da Igreja Assembleia de Deus Panorama, que nós disponibilizamos gratuitamente. Lembrando aos amados irmãos que esse slide, por direitos autorais, ele não pode ser compartilhado. Portanto, ele não é compartilhado por nós aqui por questões de direitos autorais, ok? Então vamos para a nossa aula, mas eu quero pedir mais uma vez, por favor, querido irmão, é uma honra poder estar compartilhando com você a palavra de Deus através desse canal, através do YouTube, e eu quero agradecer a Deus por todos os irmãos da minha cidade aqui que fazem, né, esse trabalho de assistir, e isso é um privilégio para mim, um privilégio de poder compartilhar com vocês também a palavra de Deus. Agora eu preciso fazer um favor, pedir um favor a você. Clique no gostei, clique no joinha, nesse sinalzinho aí, ó, de gostei. Esse like, né? Deixe o seu like. O like é de graça. Eu preciso que você clique aí no gostei, você que assistiu a aula, você que acompanhou as minhas aulas, você que é inscrito aqui no canal, porque é uma coisa que eu te peço, tá? Eu peço porque o algoritmo do YouTube, ele vai recomendar o meu vídeo para outras pessoas. Então, você fazendo isso, você está ajudando o canal e ajudando também a divulgarmos a palavra de Deus de forma gratuita, né? Vai continuar, os vídeos vão continuar gratuitos, né? O material que nós estamos trabalhando, contratando aí, vendo alguns designs, mas lá na frente ainda, aproveite enquanto nós temos disponível aí, tá? E você também pode contribuir com o canal clicando nos links, né? Nós também vendemos passagens aéreas aqui para o Brasil e para fora do país, né? Nós somos secretário de missões e por conta disso, para baratear também as viagens dos nossos missionários, a gente tem buscado fazer essas vendas, né? Eu quero deixar claro aqui que eu trabalho de forma voluntária na missão, né? Sou secretário de missões, trabalho de forma voluntária, louvando a Deus pela oportunidade de estarmos trabalhando e enviando missionários para a obra do Senhor. Para os irmãos que não me conhecem, eu também fui missionário durante 6 anos e 11 meses na fronteira entre o Brasil e a Venezuela. Nós estudamos missões na EMAD, na Escola de Missões da Assembleia de Deus, em São Paulo, de forma interna, né? Nós moramos durante 6 meses, praticamente, eu e a minha esposa, né? Estudando missões e preparando para o campo missionário, quando nós fomos fazer um trabalho do Senhor ali na fronteira entre o Brasil e a Venezuela. E agora estamos aqui de volta à nossa cidade, já há 10 anos, e estamos fazendo a obra de Deus aqui, trabalhando como secretário de missões, professor da Escola Bíblica Dominical da Igreja no Templo Sede da Assembleia de Deus de Camaçari, ali da classe dos jovens. Eu dou aula à classe dos jovens e também sou professor em teologia na ESTEADEC, Escola Teológica da Assembleia de Deus, em Camaçari, estado da Bahia. Mas vamos lá para a nossa aula. Hoje nós temos uma lição extremamente importante, né? Que é uma igreja que não teme a perseguição. A lição de hoje, entre outras coisas, estaremos estudando o que você faria se a fé que você professa se tornasse motivo de prisão, censura ou até morte. Você estaria pronto? Essa seria uma pergunta. Você estaria pronto? Você estaria pronto para sofrer pelo nome de Jesus? Você estaria pronto para renunciar os seus direitos para poder manter a sua fé? Essa é uma pergunta que somente você pode responder. Você fugiria? Silenciaria? Ou permaneceria firme como fizeram os primeiros cristãos? Desde os seus primeiros dias, a Igreja de Cristo nunca foi aceita pelo mundo e nem vai, porque enquanto a Igreja está indo em uma direção, o mundo está indo em outra direção. A Igreja sempre estará na contramão do mundo, e esse é um princípio, porque até pelo próprio nome da Igreja, né? Como professor de eclesiologia, eu deixo claro para os irmãos que um dos motivos de ser da Igreja, na verdade o maior motivo de ser da Igreja, é que nós somos os tirados para fora, nós somos tirados do sistema do mundo. Então, portanto, jamais, em nenhum contexto, a Igreja poderá e deverá estar alinhada com os princípios do mundo, porque o mundo é mundo e a igreja é igreja. A igreja foi tirada do mundo, nós somos tirados do sistema, não podemos estar dentro de um sistema que Deus nos tirou, né? E o que nos caracteriza como igreja é exatamente os tirados para fora, tirados desse sistema do mundo, né? Então, desde os primeiros anos, a Igreja de Cristo nunca foi aceita pelo mundo e nem vai. Sua mensagem confronta, sua presença incomoda e sua fidelidade atrai oposição.
As pessoas estão constantemente, e eu posso dizer por experiência própria, que realmente, meus amados irmãos, o mundo jaz no maligno. Inveja, perseguição, só porque nós somos cristãos, só porque nós preservamos os princípios cristãos, né? E somos perseguidos em todas as áreas. Um cristão hoje que não é perseguido, em um mundo hoje tão corrompido do jeito que está, é muito, vamos dizer, preocupante. Uma igreja que não é confrontada pelos seus ensinamentos, que procura se igualar à realidade do mundo. A Bíblia, ela é totalmente contra essa realidade. Então, a lição de hoje é uma igreja que não teme a perseguição. Você é essa igreja? Porque a igreja não é instituição, não são quatro paredes, são pessoas. Você é a igreja de Jesus. Nessa lição voltaremos nossos olhos a uma igreja em Jerusalém, que experimentou não apenas o crescimento numérico, mas também a dura realidade da perseguição. Tá? E aí nós começamos estudando, meus amados irmãos, o nosso texto áureo. Vamos para o nosso querido texto áureo, né? Nesta maravilhosa oportunidade de estudo. O nosso texto áureo diz: porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Que maravilha! Lucas habilidosamente vem destacando a intensidade do conflito entre os cristãos e os judeus. Com o crescimento da igreja e da proclamação do evangelho, a reação das autoridades judaicas tornou-se cada vez mais severa. Inicialmente, os apóstolos enfrentaram apenas uma audiência acompanhada de advertência e posterior liberação. Esse foi o primeiro momento. No entanto, os membros do Sinédrio passaram a desejar a aplicação da pena de morte. Eles proporam já a pena de morte, sendo impedidos apenas pelo conselho prudente de um fariseu chamado Gamaliel. Embora liberados mais uma vez, os apóstolos são submetidos a açoites antes de serem soltos. O conflito se intensifica com a morte de Estevão e com a perseguição subsequente contra os cristãos em Jerusalém. A hostilidade atinge o seu ponto máximo no capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, quando a execução de Tiago e a tentativa de matar Pedro receberam o apoio não apenas das autoridades judaicas, mas também do próprio povo. O que isso nos ensina? Que a fidelidade de Deus sempre terá um custo. Seguir a Cristo nunca foi promessa de caminho fácil, mas de cruz. Desde o início da igreja, os servos fiéis enfrentaram prisões, açoites e até a morte. Não porque Deus os havia abandonado de forma nenhuma, mas porque estavam exatamente onde Deus queria que eles estivessem. Os apóstolos foram presos, foram ameaçados de morte e depois açoitados. Estevão, cheio do Espírito Santo, foi apedrejado. Tiago foi morto à espada. Pedro só não morreu porque o Senhor o livrou por um anjo. Mas em todos esses episódios, uma verdade permanece. Deus nunca abandona os seus mensageiros. Aleluia. Ele esteve com Pedro na prisão, com Estevão diante da morte, e ainda que Tiago tenha sido morto, sua vida não terminou por acaso. Ele foi acolhido na glória eterna, e sua fidelidade até a morte foi testemunho do cuidado de Deus que sustenta até no martírio. Glória a Deus, que maravilha. Vamos agora para a nossa verdade prática. A verdade prática, ela nos fala o seguinte: em relação à verdadeira igreja, deixa eu botar aqui melhor, deixa eu voltar aqui, ficou um pouquinho fora do, deixa eu enquadrar legal aqui, para que fique melhor. Vamos lá, voltando então para a nossa verdade prática. Olha aqui a nossa verdade prática. Em relação à verdadeira igreja, Cristo, a verdadeira igreja cristã, há duas verdades inegáveis. Primeira, a igreja será perseguida. Isso é incontestável. Segundo, Deus a protegerá. São dois fatos. A igreja cristã, ela vai ser perseguida. Não tem jeito. Isso é inevitável. A igreja vai ser perseguida. A igreja continuará sendo perseguida. Mas por que, pastor Carlos? Porque sempre vai ser assim. A igreja nunca vai estar agradando ao mundo. E por não agradar ela, a igreja não agradar ao mundo, o mundo vai persegui-la. Mas é a igreja sendo perseguida, mas ela continua de pé. Porque a perseguição não pode parar a igreja. E nem vai. Por quê? Porque não vai. O Deus a quem nós servimos, Ele está no controle. A igreja faz parte do projeto de Deus. Mesmo que as pessoas não a vejam por esse ângulo, né? Nós continuamos afirmando, a igreja está no projeto de Deus. A falsa igreja, que se adapta à realidade mundana e que se adapta ou vem a fazer uma adaptação exclusiva da teologia às expectativas humanas e negocia as verdades por aceitação, é uma coisa assim impressionante, mas a gente tem que dizer que ela não vai ser perseguida.
Vai ser igreja ou não vai ser perseguida? Mas por que, pastor Carlos? Porque, ora, se ela está andando de mãos dadas com o mundo, como é que o mundo vai perseguir alguém que anda, que concorda, né, com o seu sistema? Como? De forma nenhuma. A igreja falsa, ela é aplaudida porque não incomoda. É aceita porque não denuncia o pecado. Contudo, onde há fidelidade ao evangelho, haverá oposição. Então, meu irmão, aqui essa lição não é para que você se sinta perseguido. Você vai ser perseguido porque você é cristão, tá? Você vai ser perseguido porque você serve a Deus. Isso é incontestável. A perseguição nunca parou a igreja. Muito pelo contrário, fez ela crescer. A cruz continua sendo escândalo e loucura para o mundo e vai continuar sendo. E todo aquele que vive piedosamente em Cristo será perseguido. Ainda assim, Deus protege a sua igreja. Ser protegido não é ser poupado, é ser sustentado. Isso fica evidente nas palavras de Jesus quando disse: Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. Glória a Deus. Pedro passou pela peneira, mas Deus o sustentou em meio às provações. Então é preciso que nós concluamos aqui, já aqui na nossa verdade prática, né? As provocações enfrentadas por Pedro não foram um sinal de que ele deixou de ser amado por Jesus. Não, provações não significa que o cristão deixou de ser amado por Deus, foi abandonado, nada disso. O texto mostra o contrário. Mesmo após a sua queda, Cristo continua amando Pedro. Da mesma forma, nossas lutas, tentações e quedas não são evidências de abandono. Deus continua nos amando mesmo nos momentos que falhamos. Esta é uma grande realidade e uma convicção que precisa estar bem arraigada em nossos corações. Vamos então para a nossa leitura bíblica em classe, que está em Atos, capítulo número 5, versículos 25 e 32, e capítulo de número 12, versículos de 1 a 5. Glória a Deus, essa verdade prática, ou melhor, essa leitura bíblica em classe, que reflete muito bem aí o episódio em que os cristãos são perseguidos. E chegando anunciou-lhes, dizendo: Eis que os homens que encerrastes na prisão estão no templo e ensinam o povo. Então foi o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. E trazendo-os, os apresentaram ao conselho. E o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: Não vos admoestamos nós expressamente que não ensinastes nesse nome? E eis que encheste Jerusalém desta vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: Mais importa obedecer a Deus do que os homens. O Deus dos nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca dessas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Porque naquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isto agradara aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Que maravilha! A igreja que não deixa de orar, mesmo em meio à perseguição. Que maravilha! Vamos prosseguir com o nosso maravilhoso estudo. É bom estudarmos a palavra de Deus, é bom aprendermos mais da palavra do nosso Senhor. Bom, como a nossa lição, a lição 7, ela está dividida em primeiro, a igreja perseguida, né? Está subdividida em 3 tópicos: os perseguidores, esferas da perseguição, a igreja enfrentará a oposição, né? Aí nós temos o segundo tópico, a igreja protegida. No primeiro tópico, a igreja perseguida. No segundo tópico, a igreja protegida. Um anjo de Deus, a intercessão da igreja e o valor da oração. E em terceiro e último tópico, a igreja destemida. Testemunham com poder, convictos de sua fé. A nossa introdução, queridos irmãos, nos diz o seguinte: por sua natureza, a fé cristã atrai sobre si a rejeição e a perseguição. Isso porque a fé cristã, por defender princípios exclusivos, muitas vezes se choca com os valores seculares e mundanos. Foi assim no primeiro século e é assim ainda hoje. Contudo, devemos destacar que a igreja não está sozinha nem abandonada no mundo. Deus é o seu dono e, portanto, o seu protetor. Aleluia! Glória a Deus! Quais são os objetivos da nossa lição? Bom, o primeiro objetivo é explicar os motivos e as esferas da perseguição enfrentada pela igreja primitiva. Segundo, demonstrar como Deus protegeu sua igreja através de livramentos e da intercessão. E, em terceiro lugar, encorajar os alunos a permanecerem firmes na fé, mesmo diante das adversidades.
Nosso primeiro tópico, nós temos a igreja perseguida. A igreja perseguida. Primeiro aí, na nossa divisão, nós temos aí, meus amados irmãos, o que nós chamamos de os perseguidores. Na Bíblia vemos que as autoridades religiosas da época, dos apóstolos, começaram a se opor à igreja. Isso está em Atos capítulo 5, versos 17 e 24. Atos 5 menciona 3 grupos, os sacerdotes, os saduceus e o capitão do templo. Olha, aqui cabe a gente fazer algumas observações para os perseguidores. Quem são os perseguidores, né? Bom, os perseguidores de ontem geralmente são os mesmos perseguidores de hoje. A classe política é uma realidade. Porque a classe política ela tem medo do poder da igreja, né? Tem medo do poder da igreja. Segundo John, um escritor, os sacerdotes mencionados aqui provavelmente fazem parte da aristocracia sacerdotal que se aliava aos saduceus. E não se refere a todo o sacerdócio comum. Eles tinham influência sobre o sinédrio e exerciam um papel importante na administração do templo, que para efeito jurídico tinha perdido as suas características originais da palavra, né? Os saduceus eram uma seita aristocrática, fortemente envolvida na administração do templo e no sinédrio. Defendiam uma teologia liberal, rejeitavam a ressurreição, anjos e espírito, doutrinas que os apóstolos estavam pregando, especialmente a ressurreição de Jesus. O capitão do templo, mencionado também em Atos capítulo 4, verso 1, era um sacerdote de nível inferior, mas que tinha autoridade policial dentro do templo. Esses 3 grupos juntos formam uma oposição trina que ainda existe, obviamente. Estou fazendo uma conjectura aqui, né, para a nossa realidade. A religião institucional, que teme perder o controle, sacerdotes, a teologia secularizada que recusa o sobrenatural, os saduceus, os sistemas que usam a forçar para reprimir o evangelho, capitão do templo, né? Esses são a lista dos perseguidores. É claro que, atualmente, a lista dos perseguidores, elas tendem a aumentar, juízes, né, promotores, empresários e tantos outros, e inclusive a classe política, que está sempre arquitetando contra a igreja do Senhor, né? A classe política é uma classe que quer, em muitos lugares, barrar a igreja do Senhor Jesus. Os países onde as igrejas são perseguidas, e a perseguição aos cristãos é muito grande, inclusive nós temos, né, no nosso calendário missionário, todo ano, é dedicado um mês para falarmos sobre a igreja perseguida no mundo. Muita gente, muitos irmãos acham que o evangelho chegou a todos os lugares e que todos os países são abertos. Não, muito pelo contrário. Muitos países são extremamente fechados. Hoje, o país mais fechado para a pregação do evangelho é a Coreia do Norte. Os cristãos são violentamente perseguidos, são maltratados, são literalmente não têm nenhuma liberdade para exercerem a sua fé, e aí, portanto, há uma classificação assim, mundial dos países mais perigosos para exercermos a fé. Aqui nós destacamos o trabalho da organização Portas Abertas, que cuida exclusivamente e cuida com muita maestria dos irmãos perseguidos, o que nós chamamos da igreja perseguida. Bom, vamos então para o segundo tópico, que é a esfera da perseguição, né? Vamos ver qual é essa esfera da perseguição. Esferas da perseguição. A perseguição dos judeus aos cristãos se davam em 2 esferas. Primeiro, a religiosa e segundo, a política. A religiosa, por verem a mensagem de Cristo como uma ameaça. E a política, os romanos procuravam aumentar o capital político com os judeus, né? Claro, era uma estratégia de Roma, porque eles queriam, né, dominar, eles não queriam que insurgisse. A mensagem de Jesus como rei, para o contexto da época em que Roma governava o mundo, era uma ameaça política, era algo em que deixava, evidentemente, os romanos com muita raiva, vamos dizer assim, e com muita vontade de sangue, né? De querer, evidentemente, eliminar essa ameaça política. Eles queriam manter o domínio político, é óbvio, né? Eles eram os imperadores na época. Então, quando nós estudamos, aqui nós estamos falando sobre a esfera, a gente precisa entender algumas coisas aqui. E também fazer algumas perguntas. Quais as justificativas religiosas para perseguir o povo de Deus? E quais as motivações políticas para perseguir o povo de Deus? Bom, primeiro vamos tratar das justificativas religiosas, né? Ou pelo menos que nós assim pensamos, né? Que utilizam-se como artimanha para perseguir o povo de Deus. Ameaça doutrinária, essa é a primeira. A segunda é ruptura com o sistema do templo. Terceiro, ciúmes e perda de influência. Bom, primeiro, ameaça doutrinária. Os saduceus rejeitavam a ressurreição. E olhando o contexto lá da igreja de Jerusalém, os saduceus, eles rejeitavam a ressurreição, enquanto os apóstolos proclamavam que Deus ressuscitou a Cristo. Isso era uma baita de uma ameaça. Ruptura com o sistema do templo. A autoridade espiritual estava migrando dos mestres da lei para os apóstolos. Porque os mestres da lei, naquela época,
eram tidos como os detentores do conhecimento, né? E agora estava passando para os apóstolos. Ciúmes e perdas de influência. Atos capítulo 5, verso 17 diz que ficaram tomados de inveja. Eles ficaram tomados de inveja. Eles estavam com inveja dos apóstolos, porque os apóstolos estavam sendo reconhecidos pelo povo. Quais as motivações políticas para perseguir o povo de Deus? Herodes Agripa I não era movido por questões religiosas internas, mas por um oportunismo político. Atos capítulo 12, verso 1 e 3 revela a sua motivação. Vendo que isso agradava aos judeus, ele perseguiu a igreja para ganhar apoio popular. O assassinato de Tiago e a prisão de Pedro foram jogadas populistas travestidas de justiça. Olha lá, o Estado é amigo da igreja até o momento em que lhe é conveniente. Essa é a conclusão. Veja bem, essa é a minha posição como cristão, né? Como servo de Deus, eu prezo pelos valores cristãos e valores do reino. Os valores do reino de Deus estão acima de qualquer regime político. A Bíblia é superior a qualquer regime político. Não de uma forma radical, não, de forma nenhuma. Simples assim, nós somos regidos pela palavra. Por quê? A confiança da igreja deve estar em Cristo Jesus. Aqui, neste mundo, infelizmente, diante das oposições que temos, acabamos escolhendo entre o pior e o menos pior. E nós precisamos entender, meus irmãos, que a nossa confiança está em Jesus, está em Deus e não no homem. Os homens são falhos, os homens cometem e não há homens perfeitos. E quando nós, cristãos, votamos em alguém, nós não votamos pela perfeição, nós votamos por questões de princípio. Que adianta você, cristão, votar em um grupo político que quer tirar a sua liberdade? Não seria que você estivesse atirando no seu próprio pé? Afinal de contas, o Evangelho é a sua bandeira. O Evangelho de Cristo. Agora, se você é daquele tipo de cristão que a sua esperança e a sua convicção é só em Cristo aqui no plano humano, a própria Bíblia diz o seguinte: se esperarmos em Cristo só nesta vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Porque a nossa esperança não está aqui, a nossa esperança está no céu. E eu tenho que dizer a você que por mais que nós queiramos, por mais que nós lutemos e temos que lutar pelo que é certo, porque existem versículos bíblicos que nos dão apoio, que nos incentivam, como diz assim: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. É muito diferente você ter uma nação em que o Deus é o Senhor, enquanto que tem nações que são outros deuses, ou milhares de deuses, ou não tem Deus nenhum, né? Então, se você crê na Bíblia, você precisa voltar seus olhos para a Bíblia Sagrada. Não temer. Uma igreja que não teme a perseguição, ela tem que ter a percepção certa. Em qualquer regime político, nós seremos perseguidos. A igreja vai ser perseguida. A igreja precisa ser perseguida. É necessário que a perseguição venha. Mas por quê? Porque, irmãos, o mundo jaz no maligno. Como é que o mundo vai abraçar a igreja? Como é que a igreja vai abraçar o mundo? Como? Em que contexto? Jesus disse: eu não oro que os tire do mundo, mas que os livres do mal. Nós estamos aqui no mundo para exercer a nossa função como servos de Deus. E levar o Evangelho de Jesus a todas as nações. Essa é a missão da igreja, porque a nossa pátria está no céu. Nossa pátria está no céu. Nós não somos aqui da terra. Nós somos os tirados da terra. Amém ou não amém? Não são do mundo, porque eu do mundo também não sou, Jesus disse. Nós não somos do mundo, por mais. Irmão, não tem como. É por isso que igrejas que adotam uma filosofia de apoio, de mãos dadas com o mundo, de mãos dadas com o regime que você sabe que está querendo destruir os valores que a Bíblia estabelece como valores, né? A palavra de Deus é a palavra de Deus e vai continuar sendo a palavra de Deus. Igreja é lugar em que a gente precisa estar ensinando a palavra, né? E o ensinamento da palavra na escola bíblica dominical é tão importante para que nós entendamos que nós não podemos temer a perseguição, mas a perseguição vai vir. Se você não sofre perseguição no seu trabalho, tem alguma coisa errada. Como eu sempre digo nas minhas aulas de teologia, né? Tem alguma coisa errada que não está certa. Tudo bem? Alguma coisa errada que não está certa. E não está certo porque está errado. A igreja vai ser perseguida. Você tem que ser perseguido. Os seus vizinhos vão te perseguir porque você é crente. Não tem jeito, irmão. Não tem jeito. Por mais que você seja cortês, que você seja educado, que você diga bom dia, que você fale com as pessoas, que você respeite as pessoas, mas o fato de você ser cristão incomoda as outras pessoas. Não tem como desassociar essa realidade. Por isso que a perseguição é inevitável. Tá? Em certo sentido, dentro de um determinado contexto, nós como cristãos seremos sempre perseguidos. Agora vamos para o nosso terceiro tópico, né? Que é: a igreja enfrentará oposição. A igreja sempre enfrentará opositores.
de um jeito ou de outro. Isso acontece porque o cristianismo bíblico, por sua natureza, acolhe a todos, mas também estabelece princípios para quem deseja segui-lo. Por isso, muitas vezes é visto como antiquado, preconceituoso e indesejado. É o que vamos enfrentar sempre. Olhe, e eu digo, vamos enfrentar sempre isso. Isso é uma máxima. Se você pode ou não entender isso, fique ciente que sempre seremos perseguidos. Opositores sempre se levantarão. Em todos os regimes, seja de direita, seja de esquerda, seja de centro, sempre teremos pessoas que serão contra a igreja. O diabo, ele sempre será contra a igreja. A igreja nunca pode agradar. E nem vai, porque não pode. É outro mundo, é um outro reino, é o reino de Deus e o reino das trevas. E acabou. Vai estar sempre assim. Nunca andaremos de mãos dadas com o mundo. O pastor José Gonçalves, que é o escritor, aponta uma das razões principais que leva a igreja a enfrentar a oposição, sua exclusividade. Por sua natureza, a fé cristã é includente e excludente ao mesmo tempo. Includente quando convida todos a participarem dela, e excludente à medida que só reconhece Jesus como o único caminho, a verdade e a vida. Desta forma, portanto, o cristianismo exclui todas as outras crenças como válidas para a salvação. Isso não significa dizer que não há elementos de verdade nas outras religiões, nem tampouco que elas são desprovidas do valor ético-moral. Não, de jeito nenhum. Não se trata disso. Sem dúvidas, é possível valores que são benéficos para o bem-estar e convívio social, tanto nas religiões mundiais, que possuem uma natureza mais teológica, quanto em outras da natureza mais filosófica. Contudo, e é importante que nós deixemos claro isso, à luz da fé cristã, elas são insuficientes para a salvação da humanidade. Por quê? A salvação está em Jesus, só em Jesus. Só em Jesus o homem pode ser salvo. Isso é inegociável. Mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Aleluia! Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Essa é a palavra. Quem crê e for batizado será salvo. Aleluia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esta é a palavra de salvação é essa. Além disso, destaco outras duas razões que levam a igreja a ser perseguida. Ofensa à consciência moral da cultura. A mensagem do Evangelho denuncia o pecado e conclama os homens ao arrependimento. Isso incomoda sociedades que normalizam comportamentos contrários aos princípios bíblicos. Muitos consideram a moral cristã uma ameaça aos direitos modernos, especialmente em temas como sexualidade, família e aborto, porque querem que a gente engula, goela abaixo, uma defesa do aborto, da sexualidade. Meus amigos, é preciso que se observe alguns detalhes. Quando a Bíblia ela proíbe alguma coisa, é para o bem do ser humano, é para o bem, e nós podemos estar falando sobre isso em aspectos práticos. Por quê? Porque o mundo critica que nós cristãos defendemos a sexualidade permitida no casamento. Aí o mundo, contrariamente, prega que você pode ter relação sexual com quem você quiser, na data em que você quiser e com quantas pessoas você quiser. Ok? Isso leva ao quê? À gravidez indesejada, que por sua vez leva ao aborto. Bom, nós tratamos a raiz da questão. Qual é a raiz da questão? Procure evidentemente alguém, peça a direção a Deus, case com uma pessoa, e aí você terá liberdade sexual com esta pessoa. Nós pregamos também a fidelidade conjugal, nós pregamos também o cuidado com a família, o cuidado com a esposa, o entendimento. Nós trabalhamos através dos encontros de casais nas nossas igrejas com os ensinamentos bíblicos para que o casal possa se entender, cuidar um do outro. Não a violência, porque a Bíblia condena essa violência entre casais. Entendeu? E aí, portanto, quando nós fazemos isso, nós estamos também evitando o aborto, porque o aborto, aí um erro não justifica o outro. Por quê? Porque imagine se assim pensassem as pessoas. Quantas mulheres morrem fazendo aborto? E a indústria do aborto continua crescendo, E a culpabilidade dessas pessoas depois, Elas vão perdendo o sentido pela vida. E todos nós, antes, fomos gerados, da forma que fomos gerados, estamos aqui, você está me ouvindo hoje porque você não foi abortado, você é um projeto de Deus. Foi Deus que permitiu você,
ok? Porque a igreja obedece a Deus acima dos homens. Esse é um princípio também. A igreja vai ser perseguida por causa disso. A fidelidade da igreja, a palavra, a colocará cedo ou tarde em rota de colisão com as autoridades humanas. Não tem como. Como Daniel, Pedro ou os mártires da reforma, a igreja será pressionada a negar a sua fé e silenciar a sua voz. Né? Agora vamos para o nosso terceiro tópico, né? A igreja perseguida. Assim, o segundo tópico, né? Nós vamos para a nossa síntese, né? A síntese do primeiro tópico, que é a igreja primitiva enfrentou perseguição e oposição, tanto na esfera religiosa quanto na esfera política. Né? Agora o nosso segundo tópico, a igreja protegida. Um anjo de Deus. Lucas destaca que em meio à perseguição, Deus provê livramento para os apóstolos. A igreja não era apenas perseguida, mas também protegida. Aqui a igreja contou com a presença de anjos, seres de natureza totalmente sobrenatural. Tem gente que acha que a igreja não é protegida por Deus. A igreja é uma instituição divina. A igreja, ela é protegida pelo o Deus dos céus, o Deus da Bíblia. E o Deus da Bíblia, ele é poderoso. Ele é poderoso para proteger-nos do mal, para livrar-nos do mal e proteger, evidentemente, a sua igreja. Um anjo de Deus. Olha que coisa. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e levando-os para fora lhe disse: vão ao templo e digam ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao amanhecer, entraram no templo e ensinavam. Quando chegaram os sacerdotes e os que estavam com ele, convocaram o sinédrio e todo o conselho dos anciões do povo de Israel e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Lucas relata que um anjo do Senhor pôs os apóstolos em liberdade. Mas, ironicamente, os saduceus que os prenderam negavam a existência dos anjos. Ele escreve simplesmente o anjo do Senhor e não o anjo do Senhor, que é frequentemente mencionado no Antigo Testamento como o auxílio personificado de Deus ao povo de Israel. Deus intervém de modo sobrenatural, enviando um anjo com a dupla incumbência de abrir as portas do cárcere para soltar os apóstolos e de instruí-los para pregarem a plena mensagem da salvação. Em vista do que foi exposto, segue-se algumas aplicações. A igreja pode ser oprimida, cercada, ameaçada, mas nunca está fora do alcance do socorro divino. Deus ainda age. Ele ainda envia auxílio, aleluia. O poder de Roma, do Sinédrio, de qualquer sistema não é páreo para uma ordem do céu. Uma ordem de Deus. E quando Deus está no controle, ninguém pode impedir. O próprio Deus, ele disse assim, ainda antes que houvesse dia, eu sou, disse o Senhor. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Deus faz uma pergunta retórica que tem uma resposta que ninguém vai poder dizer assim. Quando Deus quer operar, quem é que pode impedir? Se não tem ninguém maior que Deus, e nós servimos a esse Deus que é grande, não. Os inimigos da igreja podem tramar, planejar, prender, silenciar, mas Deus ri dos seus projetos. O que está nos Salmos, de número 2, verso 4. As investidas do mal jamais frustrarão os planos divinos, jamais. Porque o nosso Deus, ele é grande, ele tem anjos, ele tem miríade de anjos para livrar a sua igreja quando for da sua vontade. A intercessão da igreja. Atos capítulo 12, verso 5 diz que a igreja fazia contínua oração por Pedro. O mesmo texto bíblico que mostra um anjo no cenário da libertação de Pedro também revela a igreja como um agente ativo nessa libertação. Não teria sentido Lucas destacar o papel da igreja intercedendo por Pedro se isso não tivesse nenhuma relevância. Mas observe, a intercessão da igreja é poderosa, meus irmãos. Pensemos por um momento o capítulo de Atos, capítulo 12. Todo esse capítulo. Veja, a presença e o poder da igreja quando a igreja ora. A oração é a chave da vitória. É a arma do cristão. Porque quando nós oramos, Deus se move do trono. Aleluia. Esdras, capítulo de número, salvo engano, 5, 10. E agora me fugiu. Mas Esdras escreve assim: nós, pois, jejuamos e oramos e pedimos isto ao nosso Deus. E moveu-se pelas nossas orações. A oração move Deus. É muito forte. Toda vez que a igreja ora, Deus se move do trono. Aleluia. O escritor Warren, ele sintetiza o texto em 3 pontos essenciais. Primeiro, Deus vê nossas provações. Segundo, Deus ouve nossas orações. E terceiro, Deus lida com os nossos inimigos. A narrativa de Atos capítulo 12 é carregada de ironia. Em um dos momentos mais solenes do calendário judaico, durante a festa dos pães asmos, Pedro é lançado na prisão. Enquanto o povo celebrava a libertação do Egito, o mensageiro da maior libertação da história era acorrentado para agradar os mesmos judeus que esperavam o Messias. Que ironia! A prisão de Pedro é envolta em tensão, mas Lucas insere uma nota de esperança. A igreja orava intensamente a Deus por ele.
verso 5, o verbo orar está no imperfeito, indicando ação contínua. E o advérbio grego ektos sugere intensidade, o mesmo termo usado para descrever a oração de Jesus no Getsemane. Trata-se de uma súplica fervorosa, como mãos estendidas em agonia. Mas a segunda ironia surge justamente aí. Nem Pedro nem a igreja esperavam a resposta. Mesmo após uma experiência anterior de libertação sobrenatural, Pedro pensava estar sonhando, e os crentes chamaram Rode de louca ao ouvir que Pedro estava à porta. A expressão "é o anjo dele" revela uma crença judaica na existência de anjos protetores semelhantes à aparência dos protegidos. Enquanto isso, Pedro seguia do lado de fora, batendo o portão da prisão, se abrira sem resistência, mas o da casa dos irmãos não se abria por incredulidade. A terceira ironia é política. Herodes, humilhado pela fuga de Pedro, manda executar os soldados. Um rei obcecado por aprovação popular agora luta para preservar a sua imagem. Pegou a visão? Lucas encerra a cena com um detalhe sutil. Herodes vai para Cesareia. O uso de "e" no início da frase indica que sua partida está ligada à crise. Possivelmente ele abandonou Jerusalém, tomado por frustração. Aqui nós precisamos considerar duas coisas. Melhor, três coisas. Primeiro, Deus intervém para libertar Pedro, mas não impede a execução de Tiago. A distinção entre esses dois casos não está na fidelidade dos envolvidos, mas na maneira como Deus decidiu agir em cada situação. Pedro e Tiago foram igualmente chamados, igualmente fiéis e igualmente alvos da hostilidade de Herodes. O registro de Lucas não busca explicar por que um foi poupado e o outro não, mas afirma que em ambos os casos Deus continua no controle da história. Sempre. Ele nunca perdeu o controle. A igreja é exortada por esse contraste a manter sua confiança em Deus, orando com perseverança, sem assumir que a resposta de Deus sempre acontecerá conforme as nossas expectativas. A oração da igreja em favor de Pedro é fervorosa, mas a resposta divina não segue um padrão repetível. Deus tem uma forma singular de agir na vida de seus servos. Isto é um princípio. E é um princípio que nós precisamos destacar. A forma de Deus agir na vida de alguém não significa que será a mesma forma que Deus vai agir na sua vida. Porque o nosso Deus não é um Deus repetido. E destaquemos isso. Deus é um Deus que gosta de fazer coisas novas e de maneiras novas. Na verdade, Deus tem múltiplas maneiras de fazer uma coisa só. Em terceiro e último lugar, precisamos destacar aqui, Herodes, o agente da violência sobre o juízo direto, o seu poder, que parecia incontestável, é interrompido de forma abrupta. O contraste entre a autoridade de Herodes e a ação discreta, porém eficaz de Deus é intencional. O capítulo termina com a nota que orienta toda a narrativa. A palavra de Deus crescia e se multiplicava. Nenhuma perda humana e nenhuma oposição política consegue interromper o avanço da missão da igreja. A igreja vai continuar avançando, porque o nosso Deus é o Deus que comanda a igreja. Agora, terceiro e último lugar aqui do nosso segundo tópico, o valor da oração. Não podemos subestimar o poder da oração, jamais. A conhecida frase, muito poder, muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder, nenhuma oração, nenhum poder, ainda continua, sem dúvida alguma, atual. E como está atual? Porque os princípios da palavra de Deus, meus amados irmãos, eles não vão mudar para se adequar à realidade, para se adequar a todas essas tecnologias, inclusive a tecnologia que nós estamos usando aqui, entendeu? Não. Oração vai ser sempre oração. O poder da oração vai prevalecer. É de joelho que nós vencemos. Vamos aplicar algumas coisas aqui. Veja bem, ore mesmo quando a situação parecer irreversível. Pedro estava preso sob vigilância armada e sob a ordem de um governante violento. Do ponto de vista humano, não havia saída. Ora, se ele mandou executar Tiago, ele vai mandar executar o Pedro também. Ainda assim, a igreja orava. Não desista de orar. Você deve perseverar em oração mesmo quando tudo parecer perdido. O que parece impossível aos olhos humanos continua sujeito à intervenção de Deus. Segundo lugar, ore esperando que Deus realmente responda. A igreja orou intensamente, mas quando Deus respondeu, não acreditaram. Rode foi desacreditada e Pedro ficou lá de fora. Ore com fé e prepare-se para reconhecer a resposta de Deus quando ela vier. Não trate como estranho aquilo que você pediu em oração. E eu sempre digo, quando eu estou falando de oração, é que é o seguinte, tome muito cuidado com o que você está pedindo a Deus, que Deus pode lhe dar. E quando Deus lhe der, você pode se assustar, porque a bênção pode ser maior, porque a própria Bíblia diz em Efésios, aquele que é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Ou seja, a resposta de Deus, a sua oração, pode ser além do que você pede e além do que você imagina, ou seja, além da sua imaginação. Esse é o poder da oração. E se você não ora, meu irmão, você está fora da peleja. Ore
que a vitória vem. Ora que melhora, né? A oração muda tudo. E eu acredito no poder da oração, porque na minha experiência cristã, de vida cristã, eu tenho visto isso e eu posso afirmar com todas as letras: a oração tem poder quando você ora confiando em Deus. Terceiro e último lugar, ore entendendo que Deus age, mas é Ele quem vai decidir como agir. Tiago foi morto, Pedro foi liberto. Ambos estavam no centro da vontade de Deus. A orar, submeta os seus pedidos à vontade soberana de Deus. A resposta pode não vir como você deseja, mas sempre será conforme o que Deus sabe ser o melhor para você. Creia nisso, confie nisso. E quando nós estudamos esse assunto, é muito importante que nós destaquemos essa grande realidade sobre o valor da oração. Agora vamos para a nossa síntese. Mesmo em meio à perseguição, Deus manifestou seu poder de proteção. Terceiro tópico, a igreja destemida. Testemunho com poder. Tão logo foram libertos, os apóstolos começaram a testemunhar de sua fé. De nenhuma forma se sentiram intimidados. Estavam capacitados pelo poder do alto. Aqui nós vamos analisar um pouco, né, meus irmãos, o testemunho com poder. Bom, após os apóstolos serem presos e depois foram libertos, né, por meio da intervenção angelical, os apóstolos não se esconderam, não hesitaram. Ainda ao amanhecer estavam de volta ao templo, no lugar mais público e visível de Jerusalém, fazendo exatamente o que lhes havia sido proibido, anunciando todas as palavras desta vida. Eles não agiam por impulso humano, mas cheios do Espírito Santo, conforme está em Atos capítulo 4, verso 31. A igreja não pode recuar quando o mundo avança contra a verdade. O testemunho público é parte essencial da missão. Silenciar por medo é abandonar a missão que o Senhor nos deu. O lugar da oposição pode se tornar o lugar da proclamação. Os apóstolos voltaram ao templo. Deus nos envia justamente aos lugares onde a luz de sua verdade irá dissipar as trevas. Aleluia e aleluia. Glória a Deus. Vamos então para o nosso segundo tópico, né? Que é aqui, ó. Vamos para o nosso segundo tópico, passou muito rápido. Convictos de sua fé. Lucas registra a ousadia do testemunho de Pedro. Atos capítulo 5, verso 29. Nesse texto temos uma clara defesa dos valores cristãos. Ele mostra que a igreja primitiva não negociava a sua fé, mesmo que isso lhe custasse caro, né? Aí é que entra até onde a sua fé ela é autêntica, verdadeira. Você tem convicção da sua fé? Então, não negocie. Diante do sinédrio, com ordens explícitas para não pregar, Pedro se levanta e fala com clareza: é necessário obedecer a Deus antes dos homens. Ele não argumenta em tom político, nem tenta suavizar o conflito. Sua resposta é teológica e direta. A lealdade da igreja está acima de qualquer decreto humano. É preciso discernir quando a fidelidade a Deus exige confronto com o sistema. Pedro não estava apenas respondendo a uma autoridade religiosa, mas assumindo o risco de desobedecer uma ordem institucional injusta. Isso exige discernimento e coragem. Há momentos em que permanecer calado é trair a verdade. Segundo, a igreja precisa formar crentes com consciência bíblica e teológica. Consciência bíblica e teológica. A firmeza de Pedro não veio de emoção, mas de convicção doutrinária. Sua resposta está baseada em uma compreensão clara da autoridade de Deus. É muito importante que nós observemos isso, convictos da fé. Agora vamos, meus amados irmãos, para a síntese, né? A sinopse desse terceiro e último tópico, né? Que é o Espírito Santo capacitou os crentes a testemunharem com ousadia. Bom, chegamos à nossa conclusão, a conclusão de mais uma aula. Se você chegou até aqui, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, acesse aí o nosso PowerPoint, ele é gratuito, aproveite. Vimos nessa conclusão como uma igreja capacitada pelo Espírito enfrenta perseguições. O cristão, portanto, não deve se assustar com elas. No contexto do cristianismo bíblico, essa é a regra, não a exceção. Ninguém gosta de ser perseguido. Contudo, as Escrituras nos previnem a respeito da realidade da perseguição na jornada cristã. João, capítulo 16, verso 33. Isso não significa que o sofrimento deve ser um alvo a ser alcançado, mas que devemos estar conscientes de que não podemos evitá-lo. Portanto, nosso foco deve estar em Deus, pois Ele é quem nos guarda e capacita no meio do sofrimento. Isso é maravilhoso. E que lição maravilhosa, né? Vimos que a perseguição é inevitável, onde há fidelidade. Igrejas que não são fiéis à palavra não serão perseguidas. E por que elas teriam que ser, né? A fidelidade a Deus causa, infelizmente, um desconforto nas pessoas que não servem a Deus. Isso é inevitável. Mas nós precisamos assegurar que jamais estaremos sozinhos. Perseguidos, mas não sozinhos. E aprendemos que o poder do testemunho e a firmeza da convicção são marcas de uma igreja que teme mais a Deus do que aos homens. Você teme mais a Deus ou você teme aos homens? A pergunta que nos cabe agora é: diante da pressão, permaneceremos obedientes à voz de Deus ou cederemos às exigências dos homens? Hein? O mundo pode tentar nos prender, nos calar e até mesmo nos desviar do caminho, mas a missão permanece. A palavra continua crescendo e a igreja que teme a Deus não
teme perseguição. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. Quero agradecer a você que chegou até o final. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e até a próxima aula, em nome do Senhor Jesus.